Deus está lançando fora da tua presença os teus inimigos. Se você ainda não é inscrito neste canal, se inscreva agora, ative o sino em todas, curta o vídeo e depois que você ouvir a mensagem, Deus falar ao seu coração e você entender que alguém também vai ser abençoado ao ouvir esta mensagem, você pode, louvado seja Deus, compartilhar esse vídeo. Louvado seja Deus. Assim, estamos juntos fazendo a obra do nosso Pai. Deus lançará da tua presença os teus inimigos. Meus queridos amigos, ouvintes da palavra de Deus, estamos aqui diante de um texto de Esté, capítulo de número 6, que nos fala da exaltação de Mardoqueu, um judeu que estava servindo ali no reinado do rei Assuero e que estava sendo perseguido por Amã. Este homem, ele tomou muito ódio de Mardoqueu, porque você sabe que os judeus, por obedecer os mandamentos de Deus, ele não se curva diante de homens, de outros deuses. E certamente, Mardoqueu, por não se curvar diante de Amã, ele ficou enfurecido e desejou acabar não só com ele, mas com todo o seu povo. Estava ali no reinado do rei Assuero. Um certo dia, Assuero foi tirar do seu sono. Eu acredito que Deus começou a trabalhar para honrar o seu servo e ao mesmo tempo conceder um grande livramento. Ele não teve sono e ele pediu aos seus empregados, conforme está escrito aqui no versículo número 1, então mandou trazer o livro de registro das crônicas, as quais se leram diante do rei. Alguém estava ali lendo o livro. E quando o rei Assuero estava ouvindo a leitura do livro das crônicas, ele descobriu que Mardoqueu, o servo judeu, tinha feito um grande benefício para ele e nada foi feito. Por meio de Mardoqueu, Deus tinha dado livramento ao rei Assuero de dois homens que tentaram tirar a sua vida, conforme está aqui escrito no versículo de número 2. Então, após o rei ouvir, ele disse: o que fará um homem, conforme diz aqui no versículo 3? Então disse o rei: que honra e distinção se deu por isso a Mardoqueu. E os servos do rei que ministrava junto a ele disseram: coisa nenhuma se lhe fez. Eu quero fazer aqui uma observação. Talvez você tenha feito grandes obras, grande bem a muitas pessoas e você não tem nenhum reconhecimento, não é verdade? Mas fique tranquilo, fique tranquila, porque Deus, Ele está vendo e no tempo certo de Deus, Ele vai fazer com que a honra chegue até você. E então, quando o rei fez essa pergunta, no versículo 4 diz: então disse o rei: quem está no pátio? E aí Amã tinha entrado no pátio exterior da casa do rei para dizer ao rei que enforcasse a Mardoqueu na forca que ele tinha preparado. Então este homem já tinha preparado a forca. Rapaz, é coisa, não é? Tem gente que age dessa forma, não é verdade? Está trabalhando na surdina, preparando o laço, preparando a forca para prejudicar a vida do homem temente a Deus, da mulher temente a Deus. Agora deixa eu falar aqui para você. Deus, Ele vê todas as coisas. A Bíblia diz que Deus é justo e que a balança de Deus é justa. Por isso que Jesus, ensinando lá no Evangelho de Mateus 6,33, ele diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Buscar o reino e buscar a sua justiça é ser justo, fazer justiça. Louvado seja Deus. E aqui, neste momento,
o Amã já estava no pátio do rei, aguardando ser atendido para pedir a morte do judeu Mardoqueu. E aí, quando ele estava lá, o rei perguntou, e alguém disse, olha, Naamã está no pátio, manda ele entrar. E ele entrou para a presença do rei. E chegando na presença do rei, o rei fez a ele uma pergunta. E entrando Amã, versículo 6, o rei lhe disse, que se fará o homem de cuja honra o rei se agrada? O rei estava se agradando de Mardoqueu, por aquilo que ele tinha feito, pelo bem que ele tinha feito. Olha, deixa eu falar algo para você aqui. Vale a pena nós continuarmos fazendo bem diante de um mundo tão perverso, onde nós vimos tantas pessoas fazendo, praticando e armando maldade com o inocente. Mas eu tenho certeza que o retorno virá e a justiça de Deus virá junto nesse retorno e cada um pagará de acordo com aquilo que tiver semeado, diz a palavra do nosso Deus. Louvado seja Deus. Agora eu quero que vocês observem que quando Amã, ele ouviu esta pergunta do rei Assuero, o que ele disse? Então Amã disse no seu coração, de que se agrada o rei para lhe fazer honra mais do que a mim? No coração dele, ele não chegou a emitir essas palavras para o rei, mas ele pensou assim, essa honraria é para mim. Não existe outra pessoa. Tem gente que é assim. Tem gente que é assim. Tem gente que acha que é o bam, bam, bam. Tem gente que acha que ele é o cara. Ela é a pessoa, mas não é não. Deus sempre tem os seus para honrar os fiéis. Aqueles que mesmo correndo risco de vida não nega a palavra do Senhor. Não volta para trás. Continua crendo, tendo fé e confiança no Deus vivo, no Deus Todo-Poderoso. Então ele o Amã achando que aquela honraria seria para ele, não é? Ele disse o quê? Versículo 7, olha só o que ele disse. Assim disse Amã ao rei, o homem de cuja honra o rei se agrada, traga a veste real, que o rei costuma vestir, como também o cavalo em que o rei costuma andar, montado e pondo-se-lhe a coroa real na sua cabeça, e entregue-se as vestes e o cavalo à mão de um dos príncipes mais nobres do rei, e vista dele aquele homem a quem o rei deseja honrar, leve-no a cavalo pelas ruas da cidade, e apregou-se diante dele, e assim fará o homem a quem o rei deseja honrar. Olha só, queridos amigos, você minha amiga, esse desejo estava no coração de Amã, de assumir, quem sabe até mesmo, o lugar do rei Assuero. Porque no coração dele, ele desejava ter a mesma vida que o rei Assuero, ele tinha como rei. Tem gente que é assim. Tem pessoas que querem ter a mesma vida do outro, sem não ter nenhuma condições. E às vezes, para isso, faz, conforme diz o ditado, faz coisas terríveis para alcançar os seus objetivos. Mas Deus, ele não olha para a aparência do homem. Deus olha para o coração, para a nobreza de alma. Louvado seja Deus. E ali tinha um homem preste a ser enforcado, que era nobre de alma. E tinha um com a alma corrompida, querendo viver a vida do outro. Tem pessoas que é assim, não é verdade? Tem pessoas que não aceitam aquilo que Deus propôs para ele viver ou para ela viver, e quer viver a vida do outro, quer imitar em tudo. Deixa eu falar para você aqui, pare com isso. Se você está agindo desta forma, pare agora, viva a sua vida. Não deseje o lugar do outro, não deseje viver como o outro, nesse sentido, porque isso não é coisa boa não. Então quando ele proferiu todas as palavras diante do rei Assuero, e ele achava
que o rei ia dizer para ele: agora vai e faz isso contigo mesmo. Ele diz: agora tu vai e faz isso com Mardoqueu. E ele foi. Deixa eu falar para você aqui. Olha só, você acha que ele foi feliz? Você acha que quando ele ouviu o rei dizer para ele: vai e faz com o judeu Mardoqueu, você acha que ele foi fazer isso feliz? É claro que ele não foi feliz. Ali já começou o inimigo caindo, declinando diante daquele que ele estava perseguindo, tentando acabar com a sua vida. E é assim que Deus vai fazer. Deus estará tirando da sua presença pessoas que estão trabalhando para destruir você, para acabar com a sua vida. Deus não vai permitir. Se você caminha com Deus, se você é uma pessoa fiel, se você é aquele crente abençoado, obediente à palavra do Senhor Deus, que teme a Deus e a sua palavra, Deus não vai permitir que os teus inimigos vejam a sua queda, mas isso será invertido. Louvado seja Deus. Então, após Naamã fazer tudo que o rei tinha lhe ordenado com Mardoqueu, a Bíblia chega a dizer o seguinte, no versículo de número 12. Depois disso, Mardoqueu voltou para a porta do rei, porém Amã se retirou correndo à sua casa, triste e de cabeça coberta. Ele percebeu que ele estava agora declinando diante da pessoa que ele desejava acabar. Olha só, deixa eu falar para você aqui, um servo, um verdadeiro servo de Deus, uma verdadeira serva do Senhor, jamais vai desejar que o outro se acabe. Como servo de Deus, homem que serve a Deus, mulher que serve a Deus, que teme a Deus, jamais vai pensar desta forma com os seus inimigos. A gente não pode agir como este homem. Jesus, ensinando os seus discípulos no Evangelho de Mateus, se não me falha a memória, capítulo 7, a partir do versículo 44 em diante, ele diz o seguinte, que nós não devemos amar somente aqueles que nos amam, porque os gentios e pecadores fazem as mesmas coisas, mas que nós devemos amar aqueles que nos perseguem, e orando a Deus, colocando a pessoa na mão de Deus, para que Deus venha trabalhar e quem sabe salvar a vida desta pessoa. Deus disse que para que nós sejam aceitos como filho dele, a gente precisa amar aqueles que nos odeiam e orar por aqueles que nos perseguem. Está lá escrito, Evangelho de Mateus, capítulo 7, a partir do 44 até o 48. Leia aquele texto em nome de Jesus Cristo. E Deus recebe quem faz o bem como filho, e quem faz o mal precisa de se converter a Cristo Jesus, o nosso Senhor. Versículo 13, olha só. E contou Amã a Zeres, sua mulher, e a todos os seus amigos, tudo quanto lhe tinha sucedido. Então os seus sábios, e Zeres, sua mulher, lhe disseram: se Mardoqueu, diante de quem já começaste a cair, é da descendência dos judeus, não prevalecerás contra ele, antes certamente cairás diante dele. Eu quero te dizer aqui em nome de Jesus Cristo, os teus inimigos, os meus inimigos, eles não vão prevalecer diante de nós, porque nós servimos ao mesmo Deus que Mardoqueu serviu. Esse Deus que deu livramento para Mardoqueu e trabalhou para colocar ele em uma posição de honra,
este Deus é o mesmo Deus que está trabalhando para livrar você da presença dos seus inimigos, daqueles que querem destruir a sua vida, e ao mesmo tempo Deus vai produzir uma honra na sua vida, na minha e na sua vida. Louvado seja Deus. E Deus, ele começou a trabalhar. E aqui, Naamã, o perverso, Naamã não, o Amã, o perverso, a forca que ele preparou, ele foi sentenciado pelo rei Assuero e ele foi enforcado na forca que ele preparou para um homem justo, para Mardoqueu. A palavra de Deus, ela diz o seguinte, para a gente concluir. A palavra de Deus diz aqui, em Gálatas, capítulo de número 6, verso 7 e verso 8, nós vamos concluir, fazer a conclusão dessa mensagem, lendo esses dois versículos. Não vos enganeis, Deus não se deixa zombar. Portanto, tudo que o homem semear, isso também colherá. Pois quem semeia para a sua carne, da carne colherá ruína. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Amã, ele semeou na carne para a sua destruição, e Mardoqueu semeou no Espírito para a sua salvação. E hoje você tem uma escolha. O que você está semeando ou o que você vai semear? Você vai semear na carne ou você vai semear no Espírito? Saiba que, de acordo com a sua semeadura, é isso que você estará recebendo como galardão da parte de Deus. Pai, eu quero abençoar esta vida em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhe esse vídeo em seus grupos e que o nosso Deus em Cristo Jesus te abençoe e te guarde e te livre de todo mal e que Ele traga honraria para a sua vida. Até o próximo encontro.